E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz. Bom, hoje é um vídeo muito complicado. Só agora que eu consegui parar pra sentar e gravar esse vídeo. Eu não fiz roteiro nem nada, eu vou falando de acordo com os fatos do que aconteceu. Alguns dias atrás aí, alguns vídeos atrás, vocês voltando, eu acho que eu comentei sobre a Nina. Quem já me acompanha no canal desde o começo sabe que eu tenho um hamster, uma hamster, né? Que até apareceu em alguns vídeos. Eu falo dela, faço a rotininha dela. Essa hamster, ela sempre teve, né, em alguns momentos no canal. Então quem me acompanha já conhece a Nina, já sabe quem é. Pra quem chegou agora, gente, a Nina é minha hamster, tá? Eu peguei ela o ano passado, em 2020, se eu não me engano, foi em 2020, quando eu vim morar em Belo Horizonte. Eu fiquei um pouco sozinha, né? Quem não me conhece, quem não sabe de onde eu sou paulista, natural de São Paulo, nasci, criada em São Paulo. E aí eu tive que vir por algumas coisas pessoais, eu vim morar em Belo Horizonte, motivo de trabalho. Volte os vídeos aí que vocês vão saber o real motivo. Então, faz 2 anos que eu moro em Belo Horizonte. Quando eu vim morar em Belo Horizonte, fiquei muito sozinha, muito triste, chateada, né? Porque eu queria voltar e tal pra São Paulo. E aí, mais ou menos em julho de 2020, eu resolvi, deu a louca, eu falei, eu quero um bichinho. Porque em São Paulo eu tinha gato, né? Minha família sempre teve gato, cachorro e tudo mais. Então eu pensei, talvez se eu pegasse um bichinho que não fosse tão grande, que eu pudesse cuidar, porque por conta da casa não ser tão pequena, eu pudesse ficar mais tranquila, melhor, né? Sabendo que eu tenho um bichinho ali pra eu poder cuidar e dar amor, carinho pra ele e vice-versa. Então, gente, em 2020, mais ou menos em julho, eu fui no pet shop e comprei a Nina, tá? Comprei a Nina, eu vou resumir bem basicamente, aí é porque tem pessoas novas no canal. Eu comprei a Nina, uma hamster, eu cheguei no Pets, foi no Pets, eu fui lá e falei pro moço que eu queria uma fêmea, né? Uma hamster fêmea. Ele pediu pra eu ir até onde tinha os hamsters, né? Na verdade, que elas ficam dentro de como se fosse uma gaiola, mas é uma gaiola de vidro, né? Não sei muito bem explicar como é que é. E aí tem vários hamsters, ele falou, escolhe qual que você quer. Na verdade, eu cheguei pra pegar uma branquinha e aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Quem vem primeiro, quem me escolher, eu levo. Eu deixei que eles viessem na minha mão, na hora que eu coloquei minha mão, eu esperei eles virem na minha mão. Quem viesse primeiro eu pegava. E a Nina foi a primeira que saiu. Ela saiu da gaiola dela, né, no caso, e foi direto na minha mão. E aí eu falei, eu vou levar ela. E tá, gente, eu já tinha comprado ela, já tinha comprado tudo. Peguei ela, levei pra casa. E no começo ela ficou bem assustada, né, só da mente dela. E foi ficando em casa, e foi mais fácil de cuidar. Quando eu viajava, eu levava ela por ser pequenininha e tudo mais. Então ela viveu todo esse tempo comigo. O que aconteceu, gente? Agora, no finalzinho de 2021, né? Ela tinha 1 ano. Vocês já estão até, né? Eu acho que até imagino o que eu falo. Ela tinha 1 ano já e 6 meses mais ou menos. Agora no finalzinho aconteceu coisas tristes. O que aconteceu? Eu vou aí contar pra vocês o que aconteceu com ela, né? Que eu falei que ela estava doentinha, pra vocês saberem. Gente, foi muito triste mesmo. Agora que eu tô mais tranquila, mas eu vou contar como é que foi todo esse processo aí, como ela ficou doente. Na quarta-feira, dia 8 de dezembro, era feriado de Belo Horizonte. Eu não trabalhei, eu fiquei em casa, né, na quarta-feira. E aí eu tenho mania de sempre estar limpando todos os dias, tirando onde ela faz xixi. Eu sempre passo um papel higiênico com álcool e tiro a parte que ela faz xixi, né, que eles gostam de viver em ambientes limpos e tudo mais, até pra evitar bactérias, essas coisas. Quando eu acordei na quarta-feira, ela tava deitada na casinha dela, né, era de dia, né, normal, hamster, esses bichos roedores gostam de ficar dormindo de dia. Eu cheguei de manhã pra olhar ela e tal, ela levantou e eu percebi que tava saindo sangue, né, da parte genital dela. Eu não sabia se era machucada, não sabia se era parte das fezes ou do xixi, eu não conseguia ver, mas não era muito sangue, era um sangue mais escuro, bem pouquinho, umas coisinhas assim bem de leve.
E a gente foi observando, a gente até queria levar no veterinário, eu falei, não, eu acho que é melhor levar, e depois eu falei, não, vamos observar, né, vamos ver o que vai acontecer. Mas até então ela tava comendo normal, evacuando normal, fazendo xixi normal, e a gente achando que era alguma coisinha simples e tal, sei lá, a gente espera uma coisa menos pior, na verdade. E aí ela ficou, né, uns 2 dias em casa, a gente observando, e eu pegava, comprei até um soro, eu pegava o soro, lavava lá, né, jogava o soro nela, na parte genital, pra tirar a sujeira do sangue, mas eu nunca via nada, gente, né, então eu achava, eu falei, meu Deus, que coisa estranha, né, até então eu achava que poderia ser até uma coisa de dentro, né, o que foi o que ocasionou isso daí. Então beleza, gente, aí no passando os dias, ela tava comendo super bem, 2 a 3 dias mais ou menos super bem, se alimentando bem, fazendo tudo bem. O problema é que o cocô ela não estava fazendo como antes. Ela fazia muito pouco cocô e bem escurinho, acho que por conta do sangue ficava bem escuro esse cocô. E aí foi onde que a gente falou, não, vamos levar no veterinário, gente. E falei, caramba, vamos, já é hora de levar mesmo. Então a gente decidiu e fomos no veterinário, até perto, próximo ao meu trabalho. Lá próximo ao meu trabalho nós levamos, marcamos uma consulta com o doutor. Ele falou, não, pode levar. Quando chegamos lá, ele observou, olhou, ela tava tremendo muito, né, até tinha percebido, além do cocô das fezes estar menos e bem escura por conta do sangue, ela estava com uma tremedeira que eu achava que era respiração e não, era porque a temperatura estava muito baixa e ela estava com muito frio, e tanto que na hora que a gente chegou ele já botou uma luz bem quente perto dela e ela ficava muito na luz, porque estava frio. E aí ele observou, mediu febre, olhou e assim, né, não dá, só de olhar é complicado, você tem que fazer exame. Só dele olhar, ele pensou, né, pode ser alguma infecção, alguma bactéria, alguma coisa que está ocasionando isso, mas ele não tinha certeza, então ele pediu pra gente estar fazendo a ultrassom pra ter certeza, mas gente, é uma facada, uma ultrassom num hamster era R$250. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque uma nota, né, e aí ele conversando com a gente, ele falou, olha, vai ter que internar ela, porque não tem como ela ficar assim, ela tá sangrando, pelo menos 1 dia de internação, gente, sem brincadeira, 1 dia de internação, mais as medicações e a consulta que a gente foi, deu R$530, porque separando aí, 150 foi a consulta, só de lá pra ele ver. Aí depois tem a internação, acho que foi R$90, mais as medicações, nessa brincadeira, cada medicação tem um valor, foi R$530 aí no primeiro veterinário. Como eu tenho o coração muito mole, a gente tem coração mole demais, por mais que seja um ratinho, e muitas pessoas têm esse pensamento, eu tive pessoas que falavam, não liga pra isso, é um ratinho e tudo mais, mas gente, não dá, ele ainda fez parte muito da minha vida, então não tinha como eu pegar e falar, não vou fazer nada. É um bicho pra mim, não importa o tamanho, é um animal, é uma vida. E aí eu falei, tá bom, vamos deixar. Deixei ela um dia internada lá, tá? Ela ficou o dia todo, 24 horas, tomando medicação. E aí quando eu fui buscar no outro dia, né, à noite eu fui buscar ela e o médico falou que ela estava melhor, estava comendo até mais, né, ele deixou os alimentos à vontade e que tinha até cessado o sangue dela e pelo menos na hora que eu cheguei lá não estava aquele sangramento escuro, já tinha parado. Aí ele falou, olha, se vocês quiserem, eu recomendo internar ela de novo, mas se quiserem levar, vocês podem levar, mas gente, como já tinha pesado muito no nosso bolso, falei, não, vamos levar, ela já estava melhor, falei, passa os medicamentos, aí passou antibiótico e tudo mais. Então eu já gastei mais R$70 de antibiótico, fora os 530 foi R$70 de antibiótico, mais R$40 de vitamina C, tá? Então 7, 8, 9, 10, foi R$100, R$110 aí, com esses 2 remédios que eu gastei. Então já vai fazendo as contas aí, qualquer coisa eu vou colocar aqui na hora da edição, eu coloco aqui do lado, tá? Então já deu aí um dinheirinho aí, eu acho que deu uns 700 aí, não sei direito. Aí nós levamos a Nina embora pra casa, gente, levamos ela. Tá aqui, tá dormindo, mas tá bem.
Mamãe quer te ver, bebê. É. Mamãe quer te ver. Perdoa. Peguei ela lá à tarde, levei, tive o maior cuidado com ela. Cheguei em casa, lavei toda a gaiola, higienizei toda a gaiola, passei um pouco de cândida, né, de água sanitária para quem não conhece, não muito porque fica muito forte, eu passei com algum produtinho para não ficar muito fedido e tal. Deixei tudo higienizado bonitinho, lavei tudo, gente, vocês possam imaginar, coloquei água quente, deixei tudo organizado, peguei ela e coloquei lá dentro da gaiola. E a gente comprou frutas, gente, você não tem noção, eu comprava todos os tipos de frutas pra ela comer, pra ela não ficar sem comer. Então eu comprei manga, coloquei banana, eu comprei água de coco, do coco mesmo, pra ela tomar. Tudo isso porque ela também estava desidratada, ela não tomava água sozinha, precisava dar água pra ela. Então eu comprei verduras e ela tava comendo normalmente, ela comia tranquilo, né? A gente pegou ela e tal, ela tava comendo, tava fazendo xixi, mas o cocô nada, gente, o cocô não saía e a barriga dela tava bem inchadinha pelo que o doutor tava falando. Então, porque não estava fazendo, né, o cocô. Beleza, ela ficou uns 3 dias em casa. Quando foi no sábado, ela começou a sangrar, mas era um sangue vermelho, forte mesmo, gente. Aí eu falei, caramba, não acredito. Mas não era muito, porém era um sangue assim que deixava umas pocinhas. E para um bichinho pequenininho, qualquer tipo de sangue, um pouco ou muito, é muito sangue pra ele, né? O pouquinho pra gente é muito pra ele. Então, ela começou a sangrar, a gente ficou esperando até a noite, né? Foi um dia todo assim, ela sangrando, não muito. E aí, quando foi mais ou menos de madrugada, eu falei, gente, vai ter que ir no veterinário de novo. E só tinha 24 horas. Falei, vai ter que ir, porque não dá pra ver o bichinho ali doente, não tá bem, sabe? Ela tava muito dentro da casinha dela nesse dia. Ela não queria muito fazer as coisas, ela só comia. A água ela só tomou porque eu coloquei dentro de uma tampinha e aí ela lambeu a água porque ela não conseguia mais tomar água no bebedouro. Eu acho que por conta de tá doendo, então ela não conseguia mais tomar e ela só tomava quando eu dava. Beleza, gente, quando foi de madrugada, a gente pegou e levou, pegamos o Uber, né? Uber caro pra caramba pra ir até lá, beleza. Pegamos o Uber, gastamos 30 reais pra ir de Uber. Chegamos lá, o doutor, muito bacana, gente. Nossa, a melhor clínica veterinária possível não tem, gente. Foi a melhor clínica, era o hospital mesmo. Levei ela lá, ele examinou. Ela estava com sangramento, ainda não tinha parado. E aí, no primeiro momento, ele até achou que era um macho, né? Porque confunde, ele até achou que era um nino. E achou que fosse algum machucado interno lá dentro, né? Não, interno não, era do lado de fora. Ele falou que poderia ser um machucado pelo que ele estava analisando e a barriga estava muito inchada, não estava evacuando, mas ela estava aparentemente bem, porque diz que os roedores, eles demoram muito para baquear, sabe? Então ela estava comendo e tudo mais. Quando eu deixei ela lá, ela estava bem. Sabe quando você fala que a pessoa tá bem, mas ela não tá bem por dentro? Mas enfim. E aí ele falou, olha, só uma ultrassom pra gente tá sabendo o que tá acontecendo com o bichinho. E precisa internar, porque tá saindo sangue. E não tinha como a gente levar a gente pra casa, porque tava saindo sangue mesmo vermelho. Então resolvemos deixar mais uma vez. E aí foi outro baque, né, gente? A gente gastou 180 de consulta, porque era de madrugada, final de semana, então foi 180 de consulta. Mais a internação, eu não me lembro quanto era a internação. E mais a medicação. Aí foi 600 reais, mais ou menos, essa brincadeira aí. 600 reais que a gente deixou. Aí,
deixamos ela passar a noite. A gente gostou muito porque tinha tipo uma incubadora onde ela ia ficar quentinha, ela não ia sentir frio, ele ia dar todos os medicamentos, tudo nela. Gente, muito bacana, eu adorei, deixei ela com a maior segurança. O primeiro não era um hospital mesmo, era só um veterinário mesmo. Tanto que quando ela ficou dentro da gaiola e ele pôs uma luz quente para ela poder não sentir frio. E esse segundo, era muito bom, era especializado mesmo, as pessoas, tipo, ficavam 24 horas e tudo mais, então eu gostei muito. Ela ficou a noite toda lá, gente, ficou a noite toda, a gente tinha pagado a ultrassom, por isso que deu 600 reais, pagamos a ultrassom pra ela fazer no domingo. Quando foi no domingo, a gente ligou, eles falaram que ela estava se alimentando com papinha, que ela já não pegava mais a comida, e o sangramento estava menor, porém ainda estava sangrando. E aí, isso foi pelo telefone, mandando no WhatsApp. Quando foi à noite, a gente foi lá pra ver ela e tudo mais, à noite, fomos lá. Aí o veterinário conversou com a gente e aí ele falou que não tinha conseguido uma pessoa para fazer ultrassom nela, né, no domingo, que só poderia ser na segunda, mas provavelmente pelo estado clínico dela, né, pela experiência que eles têm, seria alguma coisa no útero. Pelo que eu entendi, é assim, o cachorro e o gato a gente castra, se você não pode procriar, não quer que ele procria, você tem que castrar para ele não ficar doente. E o hamster seria a mesma coisa, mas parece que pro hamster não tem esse tipo de castração, né, por ele ser pequeno. Eu não sei, gente, posso estar desinformada aí. E aí o que acontece? A fêmea, ela precisa procriar. Como ela não procria, eu acho que vai criando muito hormônio dentro do útero, muito hormônio, e tem uma hora que dá problema. E foi isso que aconteceu com ela, pelo caso dela, pelo que estava acontecendo. Porque se fosse alguma bactéria, alguma coisa, ia parar uma hora, porque ela estava tomando coisas muito fortes e não parou. Ela fez até exame de sangue e deu tudo certo, não tinha problema nenhum. E aí, ele falou que a experiência dele era essa daí, só que ela tava muito debilitada, gente. Quando a gente chegou lá no domingo, ela estava muito debilitada, ela nem se mexia, ela ficava parada assim, estática, muito. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Eu não sei mais o que fazer, fiquei toda perdida e não sabia. E aí o que a gente fez? Ele pediu mais uma internação pra ela. Aí a gente deixou ela mais um dia. A gente resolveu, pelo que ele tinha certeza, e a equipe médica que analisou ela, que seria isso pelas causas. Então a gente decidiu não fazer mais a ultrassom e pegar o valor da ultrassom para ela ficar mais um dia internada. Até porque a gente tava muito apertado, gente, porque as coisas acontecem sempre no momento que você não pode, que você não tem dinheiro, sabe? Aí eu peguei e deixei mais um dia e não fizemos a ultrassom porque tava meio que certo que seria isso, sabe? Os 4 veterinários que trabalham lá, todos tiveram a mesma conclusão, só de ver a barriguinha inchada, ela não fazia cocô e tudo mais, e eles já tiveram alguns casos parecidos com o da Nina. Quando foi na segunda que a gente foi lá, né, pra decidir se o que a gente poderia fazer, porque ele falou que esse caso era uma cirurgia, e é uma cirurgia muito arriscada por ser um bicho muito pequeno, ela está muito debilitada, muito provável que ela não conseguisse viver. E aí a gente ficou meio desesperado e tal, no primeiro momento a gente ia pagar mesmo a cirurgia dá 1000 e pouco e tal. E aí a gente foi, né, enfim, fomos no médico e ele conversou com a gente, ela tinha despertado um pouco mais, engraçado que no dia anterior ela não despertava, ela não se mexia, ela não fazia nada, tipo, ela tava estática, sabe, parecia que já tinha ido, assim, pelo jeito dela. Quando foi na segunda, ela tava comendo, ela tava mostrando que ela tava tentando viver, sabe, lutando pela vida dela, não sei, eu tenho esse sentimento assim. E ela tava comendo, o veterinário deu umas frutinhas pra ela e ela tava comendo enquanto a gente tava conversando, sabe? Ela tava melhorzinha, mas ela não fazia cocô. Ele falou que ela não fazia cocô e o estado dela estava a mesma coisa. Não tinha regredido nem progredido. Ela estava a mesma coisa. Ela só se mexia quando eles mexiam nela, quando não mexia nela, ela ficava estática. Mas quando a gente foi, a gente ficou surpresa, ela se mexeu, ela parecia que estava, né, normal. E aí a gente foi conversar com ele e falou com ele, o que o senhor acha? Precisamos fazer a cirurgia mesmo? Não precisa? Ele falou, olha, eu e a equipe médica, nós conversamos, tá, sobre o caso da Nina.
A Nina está muito debilitada. Se ela tivesse vindo bem no começo, talvez teria chance. Ela está muito debilitada. Por ser um bichinho muito pequenininho, é muito difícil. Ele falou que já teve um caso desse, mas a dona veio bem no começo, então fez a cirurgia e o hamster dela sobreviveu. Então, por a Nina estar muito assim, ter esse sangramento muito frequente, ela mínima chances. Eles falam que eles nem trabalham com a matemática, eles trabalham com a biologia, então eles não sabem ao certo, né, porque as coisas podem surpreender ou não, mas ele falou que a chance era muito pouca mesmo, que ela poderia falecer na cirurgia, e ela também tava um pouquinho velhinha, né. No caso, a gente pegou ela faz 1 ano e meio, porém, a gente não sabe quanto tempo ela estava lá no Pets, né, então eu acredito que ela já tinha uns 2 anos e alguns meses, eu não tenho certeza, ela não era muito pequena quando a gente pegou, não. Então eu não sei, ela deveria ter mais anos, mais tempo aí de vida. E aí ele falou que ele com a equipe médica, eles iam dar essa segunda opinião deles de fazer eutanásia nela. E se a gente aceitaria, porque ele falou, não vai, eu vou ser muito sincero, vocês podem fazer se vocês quiserem, mas talvez não, é quase 100, 90% aí que não vai viver. Né, muito pequenininho, tava muito debilitada e tudo. A gente foi pensando na veterinária. A gente teve uma hora que eu ia fazer a cirurgia, e teve uma hora que eu falava não, e eu não sabia o que fazer, gente. Eu juro pra vocês, eu fiquei muito mal, tanto que eu demorei pra gravar esse vídeo, porque eu já chorei tanto. Tudo bem que eu gravei vídeos aí na praia, gente, mas que eu não vou ficar demonstrando, né? Mas eu já chorei muito, porque foi um bichinho muito especial na minha vida. E aí, no fim, né, entramos num acordo e resolvemos fazer a eutanásia. Muito triste, mas acabou que tendo que fazer, porque não ia, sabe, não tinha chance, não tinha mais o que fazer, não tinha. E o doutor falou que foi a melhor opção, então a gente ficou lá, ele deu meia hora pra gente, a gente brincou com ela, ficou com ela demonstrou, assim, felicidade, sabe, ela ficou bem pra caramba com a gente, ela comeu bastante antes de ir embora, de frutas, ela comeu as coisas, sabe, eu tô até emocionada. E aí foi o momento, né, gente? Chegou na hora, ele desceu com as coisas pra fazer, né? Ele perguntou se a gente queria participar, até então a gente não queria participar. E aí teve um momento que a gente resolveu e queria ver o último momento dela, né, de vida. E a gente ficou lá. E aí ele foi trazendo as medicações. Primeiro se dá alguns remédios pra ela dormir, né? Eu não vou lembrar o nome agora. Ela tomou alguns remédios. E ela foi ficando relaxada primeiro, e depois é que vem com outro negócio que inala pra poder apagar, né? Pra ela não sentir dor. Esse daí é pra relaxar e não sentir dor, e o outro é pra ela ir apagando. Ai, gente, foi uma coisa de meia hora, assim. Aí, quando ele tirou, ele falou, ó, já se foi. Ai, gente, eu chorei tanto, foi tão triste. Aí, quando tiraram o pano dela, ela até morreu tão bonitinha, assim, toda relaxada, tranquila, sabe? Mas ela tava sofrendo muito. Ele falou que ela ia sofrer demais, porque tava doendo, ela não tava fazendo cocô, não tinha mais o que fazer, ela tava muito debilitada, então não adiantava a gente ficar adiando o negócio, sabe? Se tivesse que fazer cirurgia, tinha que fazer logo, porque tava doendo. Eles não mostram que tá doendo, porque eles são muito ativos, mas ela já tava né, bem debilitada, então tava doendo, tava machucando a gente, machucando muito mais ela. E foi onde que a gente fez, gente, foi muito triste. Eles perguntaram se a gente queria levar o corpo dela, e não quis, eu quis deixar lá. Eles iam ter uma empresa terceirizada que foi buscar, a gente pagou até pela empresa, acho que foi R$30, a gente pagou a mais. Eles iam levar pro crematório, né, acho que é comunitário, são vários bichos que falecem, então eles queimam, então a gente preferiu assim, eu não quis levar até aquele desgaste de levar o bichinho morto pra casa e ter que enterrar, é muito triste, eu tava muito mal. Então a gente resolveu e foi assim, gente. Então a Nina não está mais aqui, então pra quem acompanhou aí, dia 23/12, a Nina se foi, gente, ela não está mais aqui, eu não tenho mais ela. Eu fiquei muito triste, eu vou passar alguns vídeos aí de alguns momentos, tá? No final aí, ou no meio do vídeo, pra vocês verem. Durante o tempo que ela tava no veterinário, algumas fotinhas dela e a fotinho dela no final, que foi a última vez que a gente viu ela, que a gente tirou uma foto com ela. Então assim, gente, ela se foi muito triste. Por enquanto eu não quero, eu lavei toda a gaiola dela, eu guardei tudo.
tá tudo guardado, eu não quis doar. O doutor perguntou se a gente queria doar, eu falei que eu não queria. Eu não me sinto ainda preparada pra doar, sabe, nada. Eu talvez mais pra frente até queira outra, eu não sei ainda, mas por enquanto eu não tenho cabeça. Então foi muito triste, e a Nina, assim, representou muito, né, gente? É um bichinho pequeno, mas representou muito na minha vida, porque foi um momento que eu fui pra Belo Horizonte, foi muito difícil essa adaptação, e ela participou da minha vida, né? Ela participou desse processo aí de adaptação. Eu me adaptei, né, fui me adaptando lá, e ela foi se adaptando em casa, então nós duas fomos nos adaptando, então ela foi muito importante, eu cuidei muito bem dela. E o médico até falou pra mim, poxa, vocês fizeram muitas coisas por ela. Tem gente que não liga pra um bichinho pequenininho, acho que é um rato, e não tá nem aí. Vocês fizeram muito, então você não precisa ficar mal, triste, porque eu ficava, gente, eu não posso fazer isso, né? Eu ficava me culpando, porque que eu decidi fazer isso com ela. Poderia ter tentado a cirurgia, mas ele falou que não tinha mais o que fazer, ela tava muito debilitada. Ele falou, sabe, não é nem mais pelo dinheiro, mas se você for analisar, você vai gastar mais dinheiro, né, e tudo mais. Eu sei que deu, no final, a gente gastou R$1.400 só com ela, com essas consultas e tudo mais, e medicação. Foi caro, foi, mas eu não me arrependo, eu faria de novo. Eu não consigo ver um bichinho agonizando, gente, não dá, é uma vida, sabe, então não dá. Eu acho que, claro que dói, eles adoecem bem nos momentos que a gente não pode pagar, mas a gente faz de tudo, né? Eu acho que ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer. Mas é isso, gente, eu só queria dar uma explicação, que eu fiquei falando, as pessoas perguntaram sobre ela, então vocês não vão ver mais ela aqui no canal, tá, gente? Me desculpa, infelizmente ela se foi dia 23/12, foi muito triste. E é isso, gente, só quis aqui mesmo falar sobre isso aqui pra vocês, tá bom? Obrigada pela compreensão, gente, foi muito triste. E eu quis também passar esse vídeo para muitas pessoas que não sabem. Eu procurei muito no YouTube sobre isso, sobre o que aconteceu com a Nina, eu não encontrei nada, sabe? Então eu achei interessante eu falar um pouco sobre esse assunto, até para quem gosta, quem tem esse bicho, né? Quando for procurar e ter uma pessoa falando sobre esse caso. Então espero ajudar aí quem tem esse bichinho. Gente, e uma coisa, aprendam, eu aprendi, tá doente, tem que levar no mesmo dia. Nesse negócio de esperar um dia, só dá merda, a gente tem que levar no dia. A gente tem mania, vamos esperar, porque o bicho não é que nem uma criança. A criança fala que tá com dor na barriga, com dor no pé, o bicho ele fica doente, a gente não sabe. E eu acho que a Nina já estava até ruim, só que a gente só percebeu por conta do sangue, mas não tem como, né, é difícil perceber. Mas é isso, gente, só quis vir informar mesmo vocês sobre o que aconteceu, foi muito triste, ainda estou muito sentida, né, por mais que eu tô aqui na praia, né, mostrando as coisas pra vocês, mas às vezes quando vem ela no pensamento, tanto que eu quis ir pra cá pra não ficar em casa, porque eu olhava lá pro cantinho onde ela ficava e ficava chorando. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham aí entendido o que aconteceu. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Muito obrigada aí pelo carinho, pela ajuda aí, por vocês estarem aí dando positividade. Algumas pessoas desejaram aí as melhoras da Nina, mas é isso, a Nina se foi e é isso, né, vida que segue. Quem sabe mais pra frente eu não pego outro, mas por enquanto, gente, eu não tenho cabeça. Bom, gente, muito obrigada, tá, pelo carinho aí de vocês, obrigada por tudo aí, pela força, tá, e é isso, gente, até o próximo vídeo.